Oi, lindezos, sejam bem-vindos à minha aula de regra de três composta. Regra de três composta. Caramba, quanta gente, quantos alunos vieram me perguntar sobre regra de três composta esse ano, gente. Que beleza! Então eu vou tentar explicar bonitinho e, por favor, pegue o macete do bala. Tem um macetinho do bala. É fofo de fazer, galera, desde que você obedeça essa ajuda que eu vou te dar. Essa dica que eu vou fornecer pra você, beleza? Combinado assim? Então, bora, eu vou virar a câmera pra lousa. Na verdade, é pra minha mesa de casa. A gente faz um golpe, né, gente? A gente não tem uma lousa bonitinha, a gente faz na mesa. Mas o importante é que você aprenda a matéria, beleza? Então bora lá. Regra de três compostas, ou composta, pra vocês. Beijo! Oi, lindezos. Então vamos aqui pra minha mesa, tá bom? Vamos falar nesse exercício de funcionários, de área e de minutos. Por isso se trata de uma regra de três composta. Porque não são só duas colunas, são três. Pode ser que no futuro tenha 4, 5 colunas. Isso é uma regra de três composta, beleza? Então vem comigo no exercício, pessoal. No exercício que já tá aparecendo aí na sua tela, diz assim, ó. Vamos ler aqui comigo, ó. Eu tô com o meu tablet, tá? 2 funcionários limpam uma sala quadrada com 6 metros de lado e 48 minutos. 3 funcionários da limpeza com a mesma eficiência limparão o salão quadrado com 12 metros de lado em quanto tempo? Então a primeira coisa, diquinha do balinha aqui, gente. Não coloque os números em regra de três composta. A primeira ideia é você identificar qual a coluna é a pergunta. E a coluna da pergunta é minutos. É o tempo que ele me dá. Isso mesmo. Então veja bem. Se a coluna é minutos, você vem aqui e coloca uma seta para cima. Vamos fazer isso sempre. Colocar uma seta para cima. Aonde, gente, ou onde nós temos a pergunta. Beleza? Então vamos começar. Então a pergunta tá aqui. Não coloque os dados. Com a sua vivência de vida, de mundo, com a sua expertise, nós vamos colocar as setas nas outras colunas. Então a pergunta é assim, ó. Quanto mais tempo quanto mais tempo eu tenho na vida, imagine muito tempo. Eu consigo limpar mais ou menos área? Isso, mais área. Então, quanto mais minutos, eu consigo limpar mais área. Beleza? Neste momento, nós temos minutos com funcionário. Lembram-se vocês que nós temos que fazer as colunas que tem a pergunta e as próximas. Já fizemos com área? Esquece a área. Agora vamos perguntar para funcionários. Quanto mais tempo, muito tempo eu tenho para limpar, quanto mais tempo eu vou precisar de muitos funcionários ou de menos funcionários? O que vocês acham? Boa! Menos funcionários. Então, quanto mais tempo... Eu não preciso ter muitos funcionários, não, gente. Não precisa. Beleza? Então, neste momento, nós colocaremos os números. Balinha, por que a gente não coloca os números antes? Porque se você colocar os números antes, você vai ser induzido a colocar as setas de acordo com os números. E isso dá sempre errado. Então vamos comigo aqui, maravilhosos. Então eu sei que eu tenho 2 funcionários limpando uma área quadrada que tem 6 metros de lado. Galera, numa área quadrada, vamos colocar aqui, que eu tenho 6 metros de lado, qual é a área? Boa, 36. Então, ó, 2 funcionários
funcionários limpando uma área de 36 metros quadrados, eles demoram 48 minutos. Agora, com 3 funcionários limpando um quadrado, né? Uma área quadrada de 12 metros de lado. Olha lá, gente. 12 metros de lado. Quantas áreas? Qual é a área que eu vou limpar? 144 metros quadrados. 12 vezes 12. E aí a pergunta é, quanto tempo eles demorarão? Beleza? Galera, o que eu faço agora em regra de 3 composta? Você pega a coluna da pergunta, escreve do ladinho, 48 sobre x. Coloca um igual e as demais colunas multiplicando. Ai, balinha, era só isso? É, gente. Toda vez dá certo, bala. Toda vez dá certo. Então é simples, tá, galera? E aí, o que eu faço agora? Vamos colocar as colunas. Mas lembrem-se, as setas, elas terão que ficar na mesma posição da pergunta, para cima. Então, a área já está para cima? Já. Então, só copiar, ó, 36 sobre 144. Vezes os funcionários estão na mesma direção? Não! Então, você vem aqui, 2 sobre 3, na hora de colocar, você vai ter que inverter. Por que eu inverto? Para as setas estarem na mesma posição. Então, eu vou inverter, vai ficar 3 sobre... Olha lá, 2 sobre 3, inverti. 3 sobre 2. E agora é só fazer a continha, pessoal, e dá certo. Vamos fazer a continha rapidinho? Por quanto que eu multiplico? Ou por quanto que eu simplifico? Vamos simplificar primeiro? Simplifiquei, pessoal. Dá para simplificar em cima e embaixo por 12. Vou fazer por 12, porque normalmente os alunos fazem por 12. 36 dividido por 12, isso dá 3. 144 dividido por 12 dá 12. Tem como simplificar mais, pessoal? Sim! Quem, lindezos? O 3 com o 12. Aqui dá 1 e aqui dá 4. Isso mesmo. Então, como que ficou a nossa continha? Olha, veja bem. Vai ficar 48 sobre x igual a 1 sobre 4 vezes 3 sobre 2. Multiplica. Vem, lindezos, vamos fazer aqui. Me ajuda. 48 sobre x igual a 3 sobre 8. Vocês sabiam? Olha, eu vou explicar uma coisa de cursinho. Vocês sabiam quando tem uma fração de cada lado, você pode simplificar o de cima com o de cima quando for uma igualdade? Você pode... Bala, pode? Pode. Gente, ajuda tanto isso. Ó, isso ajuda muito. Eu posso simplificar, ó, o 48, 3 dá pra dividir. Bala, eu não sabia. Pois bem, pega essas diquinhas aqui da aula do Balinha. Se eu dividir por 3 aqui, dá 1. E se eu dividir por 3 aqui, dá 16. E aí continua. Multiplica em cruz. Aí vai ficar x igual 16 vezes 8. Faz 16 vezes 8 ali no rascunho, pessoal. Então eu tenho aqui, ó. 16 vezes 8. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 1, 4. 8 vezes 1, 4, 8 vezes 1, 8. 8 mais 4, 12. 128. Beleza? Então vou apagar. Então, x é igual a 128 minutos. Lindezo, né? E 128 minutos nas Mostre a alternativa aí. Edição de texto. Tcharam! Nas alternativas, não, elas não estão em minutos, estão em horas e minutos. Como é que eu faço? Se você está me assistindo, me acompanhando, você já sabe que para transformar isso daqui em horas, você vai dividir todos esses minutos em bloquinhos de 60 minutos, 60 minutos, 60 e assim infinitamente. Porque cada bloquinho que você vai dividir, ou no resultado, né, você vai ter,
vai ser 1 hora, 60 minutos, 1 hora, 60, 1 hora, 60, 1 hora, ok? Como é que eu faço? Eu divido. Então vem aqui, pessoal, ó. Você vem aqui, 128 minutos dividido em bloquinhos de 60 minutos cada um. O resultado vai ser horas. Então vamos embora. Quantas vezes o 60 cabe aqui dentro? Boa! Boa! Gostei. E aí, 2 vezes 60? Boa, galera! Isso dá 120. Então, 128 menos 120, aqui tá 8, 0, 0. Sobra 8. Quando eu divido o tempo, eu já expliquei isso, pessoal. Vamos, lindezos. Eu não coloco vírgula. Não, porque já acabou. O 60 cabe dentro do 8? Não. Então seja leve. Acabou. Como assim acabou, lindezinhos? Acabou, ó. A resposta será 2 horas. Aham. E o 8, o que era o 8? Me dá onde vem 12 minutos. 2 horas e 8 minutos. Então a resposta correta será 2 horas. Olha lá, gente. E 8 minutos. Qual é a alternativa correta? É a alternativa A. Beleza? Então, na aula de hoje, nós aprendemos alguns macetes. Primeiro, nós estamos falando de regra de 3 composta. Regra de 3 composta é quando eu tenho 3 ou mais colunas. A primeira ideia é colocar, nós aprendemos na aula de hoje, que é colocar os títulos, colocar a primeira seta onde está a pergunta e aí encontrar as demais setas. Só depois colocaremos os números. Assim, nós inverteremos as setas que estão ao contrário das perguntas na hora de montar a continha. Aí a gente resolve as continhas e chega na resposta. A resposta não está como desejada nas alternativas. Neste caso, nós revisitamos a matéria que fala de divisão de tempo. Que fala que quando deixar o resto, tudo bem. Deixa ele fofinho ali, que ele faz parte do que, gente? Da alternativa correta. Beleza? Se você curtiu, se você gostou, deixe seus comentários. Deixa aqui, ajude o professorzinho e ajude o seu amigo. Compartilhe, indique meu trabalho para outras pessoas. Beleza, pessoal? Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!